Conforme eu falei, meus irmãos, vou estar gravando esse vídeo aqui sobre as 12 tribos, né, sobre a geografia ali da área da Terra Prometida. A gente não vai entrar muito nas outras nações ao redor, né, mas a gente vai citar quando for falar dos limites da Terra. Mas eu vou dar ênfase realmente à Terra de Canaã. Então a gente vai passar aqui pelos todos os filhos ali de Jacó, né, do mais velho ao mais moço, que seria Benjamim, e vai passando por todos os filhos, começando ali por Ruben e terminando ali em Benjamim. Eu achei melhor fazer essa espécie de imagens, né, com áudio, acho que por evitar, né, o reflexo sobre o banner, evitar de eu entrar na frente do banner. Eu acho que assim vai ficar mais didático, né, de entender. E o nosso referencial, né, nosso ponto de partida para entender um pouco da geografia da Terra Prometida é o Rio Jordão. Né? Quando Moisés ele está ali, né, nas terras ali de Moabe, nas planícies de Moabe, e toda a peregrinação dele, né, essa área que ele tá do lado direito, né, do nosso mapa. Então ele está ali na região, vamos dizer assim, inferior direita. Então ele olhando ali para a Terra Prometida, quando ele contempla a Terra Prometida, na verdade, ele está vendo, né, essa referência dele. Então, aonde ele está é o aquém do Jordão. E para onde o povo deveria ir seria o além do Jordão. Então, quando nós pensarmos no aquém do Jordão, nós pensamos em aqui, né? Pensamos em Oriente. E quando nós pensarmos em além do Jordão, ou seja, onde o povo deveria ir, nós pensamos em ali, é o Ocidente, né? Onde nós moramos hoje. Então, essa referência do Rio Jordão é que trouxe as duas nomenclaturas, que é a Transjordânia e a Cisjordânia. Então, essa área onde ficaram a maioria das tribos, onde realmente ficava ali a região de Canaã, é a Cisjordânia. E a região onde ficou conhecida como Gileade, que é onde está meia tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, ela fica na Transjordânia. Então, só para a gente conseguir entender essa nomenclatura. Hoje nós temos um país chamado Jordânia, né? E o Jordão, ele sai dali de cima, do Mar da Galileia, em que algumas versões vai trazer como Lago de Genezaré, de Tiberíades, de Quinerete. Quinerete em hebraico simboliza a harpa, pelo formato daquele rio foi dado esse nome. E ele desce até o Mar Morto. O Mar Morto, como nós dissemos, é a parte mais profunda hoje da Terra. Ele tem 400 metros para baixo. Então, e o Rio Jordão ele tem esse grande significado, né? Como seu nome significa aquele que desce, então isso traz uma referência, né? Um simbolismo do próprio Jesus Cristo, né? O povo só obteria vitória, o povo só chegaria numa terra que tivesse novidade de vida se ele atravessasse pelo Rio Jordão, e é o que Josué faz. E da mesma forma, nós só alcançamos uma nova vida por meio de Cristo, por meio de Jesus, por meio daquele que desceu sobre nós, né? E falando dos limites da Terra, né, da Terra Prometida, aquelas nações que envolviam Israel, né, a Terra Prometida, nós vemos ali no canto superior direito 4 terras muito importantes, né, que é a terra de Amon, a terra de Moabe, que ambos são descendentes de Ló, né, então todos eles têm algum tipo de familiaridade com Abraão, né, que da onde veio futuramente o Israel, né, ali por meio de Jacó. Nós temos ali a terra dos Amalequitas, que é um descendente de Esaú, né, irmão de Jacó, e nós temos a terra dos Midianitas, que é o filho de Abraão com Quetura. Já no canto inferior esquerdo, a gente tem 2 povos ali que realmente deram um trabalho, né, para os israelitas, mas em compensação foi um povo, né, que é o povo egípcio, que também de alguma forma ajudou muito Israel, né, quando eles receberam o povo de Israel ali nos tempos de José. E a gente vai ver que ao longo da Bíblia, o Egito ele traz muito essa referência de refúgio, né? Até Jesus, quando estava sendo perseguido, ele foi levado ao Egito, né? O povo de Israel, quando ele começa a ser perseguido nos tempos de Josias, eles pedem ajuda ao Egito, né? Eles se refugiam no Egito. Então tem essa referência do Egito como um refúgio ali do povo de Israel. E um pouco mais acima a gente tem a terra dos filisteus, que é o povo talvez que até hoje guerreia contra os israelitas, né? Que são hoje os palestinos. Né, esse nome Filístia, né, que deu origem aos palestinos, né, que os romanos colocaram esse nome numa forma de depreciar o povo judeu,
quando eles foram levados para o exílio, ali quando eles foram, de alguma forma, dominados pelos romanos, na época dos Macabeus. Então eles colocaram esse nome de Palestina, fazendo referência aos filisteus, como se toda aquela terra não pertencesse mais a Israel, mas pertencesse aos filisteus. No canto superior direito, a gente tem um povo, uma nação muito importante, que foi um povo que guerreou bastante também contra os israelitas, né? Que é a nação da Síria, né? Com S, não a Assíria, que depois também vai ser um grande problema para Israel. Mas o povo ali de cima é a Síria, que existe até hoje. E no canto superior esquerdo, nós temos uma nação chamada Fenícia, que hoje é o Líbano. Então a Fenícia, ela tem duas cidades, na verdade 3 cidades muito importantes: Sidom, Tiro e Biblos. Biblos é de onde veio a palavra Bíblia, né? Veio dessa referência a essa cidade, chamada Biblos, que é uma das cidades mais antigas existentes. Sidom e Tiro são muito importantes. A gente vai ver na época de Acabe que a Jezabel, né, a esposa de Acabe, ela veio dessa região. Então esse nome Fenícia é referência a uma coisa chamada Foenícia, que significa púrpura na língua deles. Então, dali que vinham as especiarias, dali que vinha grande parte náutica, né? Tanta a inteligência náutica ali, os mapas, as escolas de navegação vieram muitos dali, e a parte de madeira, né? As madeiras que construíram o templo de Salomão vieram todas da Fenícia, né? À toa que foi o rei de Tiro, né? Irão, que apoiou para a construção de todo o templo. Na verdade, foi ele mesmo que construiu todo o templo, tanto ele sendo o rei, chamado Irão, como o arquiteto, né, vamos dizer assim, que fez o templo, também se chamava Irão, e eles vieram dessa região da Fenícia. E só fazendo um acréscimo, né, falando ainda da Síria, né, a Síria é onde, chamada também de Arã, né, de onde veio Abraão ali, quando ele fez a peregrinação, ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Arã, e esse Arã é justamente a Síria. E é daí que vem o idioma aramaico, né, dos arameus. Então esse idioma que vai ser muito falado na época de Jesus vem desse povo, né, da Síria, chamado aramaico. E a capital da Síria é Damasco, né, era Damasco, onde a gente conhece a história, quando Paulo, né, ele se converte, ele estava a caminho de Damasco. Então só para a gente conseguir se orientar mais ou menos ali, quando a Bíblia está falando sobre a vida de Paulo, né, que era nessa região que ele estava passando. Tendo falado dos limites da terra, dos rios e mares ali importantes na terra prometida, a gente passa a falar então das tribos, que é o nosso objeto de estudo, né? Vamos dizer assim, porque é muito importante. Então a gente começando ali por Rúben, vamos falar sobre Rúben, Simeão, Levi e Judá. Rúben, né, a gente lembra daquele caso em que ele se deitou com a concubina de Jacó, que era o seu pai, e por conta disso ele perde a sua primogenitura, né? Jacó, ele vai sentenciar Rúben dessa forma, por ele ter profanado, né, o leito ali de Jacó, então ele perde o direito à primogenitura. Só que mais para frente ele vai impedir que José seja morto pelos seus irmãos. Né? E não é à toa que quando Jacó está dando a bênção para os seus filhos, ele vai falar para Rúben, né? Porque tu és inconstante como a água, tu não pode ser o primeiro. Né? Mas mesmo assim, mesmo ele não sendo o primeiro, mesmo ele perdendo a sua primogenitura, ele recebe uma possessão de terra. Só que essa possessão de terra, ela vai se dar em qual terra? Não vai se dar na terra de Canaã, né? Ela vai se dar na terra de Gileade, ao lado direito, ao lado aquém do Jordão. Então a tribo de Rúben, ela vai ficar ali mais embaixo, lá na terra de Gileade, junto com Gade e junto com Manassés, a meia tribo de Manassés. E agora falando dos próximos 2 filhos, Simeão e Levi, né, a gente lembra daquela matança que houve na terra de Siquém, quando Siquém tomou a filha de Jacó, chamada Diná, a única filha que ele tinha, e estuprou ela, ele humilhou ela. Né? E por conta desse fato, Siquém e Levi, eles mentiram para os homens daquela terra, falando que se Siquém quisesse tomar Diná por esposa, ele não teria problema nenhum, mas eles teriam que se circuncidar. Então, quando todos os homens daquela terra se circuncidam, e eles estão doloridos ali, esperando o tempo ali de passar aquela dor, Siquém e Levi se levantam e matam todos os homens daquela terra, enquanto eles só deveriam ter matado Siquém, pela lei, eles matam todos os homens, eles cometem um grande erro. E Jacó também tira a primogenitura deles, uma vez que Rúben já tinha perdido, o próximo da linha sucessória ali seria Simeão. Só que por ele cometer esse ato, e Levi também estar junto com ele, eles perdem a primogenitura. E Simeão, de fato, vai perder a primogenitura. E a gente vê ali que a tribo de Simeão, ela não tem uma terra para ela. Ela tem uma terra dentro da tribo de Judá.
que futuramente Judá vai absorver essa tribo para ela e Simeão não vai ter nada de expressivo na história dele. Né? Não vai ser nem o rei de Simeão, nem o juiz ali grande de Simeão, não vai ser nada grande de Simeão, profeta de Simeão, porque ela foi absorvida pela tribo de Judá, mostrando que ela foi realmente como se Simeão tivesse sido subjugado pelo seu irmão mais novo, que seria Judá. E Levi também perde a primogenitura. Só que, por conta daquele episódio do bezerro de ouro, quando o povo faz um bezerro de ouro, Arão faz um bezerro de ouro, o povo adora, Moisés pergunta: quem é do Senhor, vem aqui comigo. E só os levitas, só a tribo de Levi se levanta junto com Moisés, e eles vão ali e matam os demais homens que profanaram ali o culto a Deus, os homens que adoraram, idolatraram ali aquele bezerro de ouro, e por conta desse ato, Levi é escolhido e Levi é uma tribo separada. Só que como eles foram separados para o sacerdócio, eles não deveriam se envolver com outras coisas que não fossem o sacerdócio, Deus dá a eles terras por toda a extensão da terra prometida. Né? Uma vez que a Bíblia fala que a herança de Levi era o próprio Senhor. Então Levi recebe 48 cidades, chamadas de cidades levíticas. E então eles passam a habitar nessas cidades, até porque eles tinham famílias, eles tinham que habitar em cidades. Né? E o nome Levi significa unir, uma vez que eles, né, oficiando dentro do tabernáculo, faziam que as tribos se unissem em culto ao Senhor no tabernáculo. Então eles têm essa função, né? Os levitas têm essa função. Então a gente falou de Rúben, falou de Simeão e falou de Levi, né? Uma vez que esses três perderam a primogenitura, o próximo da linha sucessória seria Judá, que receberia a terra ali também, ali na parte mais ao sul, né, da terra prometida. Mas antes de falar de Judá, uma coisa muito importante para os levitas é que essas 48 cidades que eles recebem, 13 dessas 48 cidades são cidades designadas ao sacerdote, que são cidades sacerdotais, onde os sacerdotes viviam. E além dessas 13 cidades sacerdotais, nessas 48 cidades que os levitas receberam, 6 dessas cidades eram chamadas de cidades refúgio. Para que servia essas cidades de refúgio? Essas cidades de refúgio, elas tinham uma função de que alguém que cometesse um homicídio, alguém que cometesse um crime de forma culposa, ou seja, sem a intenção de cometer, essa pessoa ela poderia se refugiar nessa cidade. Por exemplo, eu cometi um crime, né, eu não tive culpa naquilo ali, na verdade eu não quis cometer aquele crime, mas para que o meu agressor, né, vamos dizer, a família daquele agressor, né, porque o agressor estaria morto, mas a família daquele agressor, ou melhor, perdão, a família daquela pessoa, daquela vítima, né, que foi morta, ela poderia de alguma forma matar o agressor. Então, para o agressor ele não morrer injustamente, o que ele fazia? Ele ia para uma cidade de refúgio e ficava ali nessa cidade de refúgio até os anciãos do povo decidirem se aquela pessoa era culpada ou se ela era inocente. Então, essas cidades de refúgio elas tinham realmente esse significado de refúgio para o homicida. Então, para isso que ela servia. E eram 6 cidades distribuídas por todo o território, de forma que uma cidade não ficasse tão distante ao ponto de alguém não conseguir chegar até ela. Né? Lembrando que a Terra Prometida ela tem uma extensão, né, desde o lago de Quinerete, né, o lago de Genezaré, o Mar da Galileia, até o Mar Morto, de 200 quilômetros. Então não era algo tão grande assim. Né? A gente já disse que a extensão da Terra Prometida é mais ou menos o tamanho do estado de Sergipe. Então não era algo tão grande. Então era possível, com 6 cidades bem distribuídas, que a pessoa tivesse acesso rápido àquela cidade ali para que ele pudesse se refugiar e a família da vítima não viesse a matar esse agressor antes do julgamento. E a geografia de Israel, ela mostra, né, uma das coisas muito importantes, que é a bênção da primogenitura. Né? Jacó, ele adota os 2 filhos de José, então a gente não vê a tribo de José, mas a gente vê uma tribo importante, que é a tribo de Efraim, e uma outra tribo importante, que é a tribo de Manassés. Né? Então o primogênito ele tinha direito a 3 coisas. Uma dessas coisas era usar o nome do pai. A outra coisa era ter uma dupla porção da herança. E a outra coisa era a autoridade sobre a casa do pai. Então Jacó ele reparte essa primogenitura, né? Porque Judá era o primogênito de fato, uma vez que Rúben, Simeão e Levi tinham perdido o direito da primogenitura, então ele dá para Judá a autoridade sobre a casa. Não é à toa que os reis vão vir de Judá, né? Davi e Salomão vão vir de Judá. E para Efraim, ele dá o direito de usar o nome do pai, o real direito da primogenitura. E não é à toa que ele fala em 1 Crônicas 5:1 que Efraim tomou o lugar de Rúben, que seria o filho primogênito ali de Lia, né, o primeiro filho que ele teve. E Manassés recebe a dupla porção da herança. Não é à toa que Manassés tem o quê? 2 tribos, uma além do Jordão e uma aquém do Jordão.
as demais tribos, né, Dan, Naftali, Azer e as demais, elas não têm tanta expressão como tem Efraim, como tem Manassés, como tem Judá e como tem Benjamim. Né? Benjamim é uma tribo muito importante também, porque Benjamim, apesar de ter sido o último dos filhos, ele era filho de Raquel, que era a esposa amada de Jacó. Em Benjamim nós temos duas cidades muito importantes, que é a cidade de Jericó, por onde iniciou a conquista da Terra Prometida, e a cidade de Jerusalém, que se tornou a capital de Israel, onde foi posto, ali o templo de Salomão foi posto na cidade de Jerusalém. E duas pessoas importantes que vieram dessa tribo foi o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, e o apóstolo Paulo, que também veio de Benjamim. E para que a gente possa falar de todas as tribos, né? Cada tribo tem um significado, né? A gente sempre fala sobre o significado dos nomes, que normalmente eles eram dados perto do nascimento, ou logo após o nascimento, ou tinham alguma relação com o parto. Então, os nomes das tribos, eles têm alguma relação, né? O nome Ruben significa vejam, um filho, né? Uma vez que ele foi o primeiro filho. O nome Simeão significa ouvir. O nome Levi significa unir, né? Nada melhor, né? É interessante esse significado. Nada melhor para unir o povo do que a adoração a Deus, né? E o nome Judá significa louvor, né? E os grandes salmistas vão pertencer à tribo de Judá. O nome Dan significa justiça, por isso que o nome Daniel é Deus é meu juiz, né? O radical Dan ali, nome que significa justiça ou julgamento. Naphtali significa lutar. Gad significa tropa. Isso é uma coisa bem interessante também, porque na terra de Gileade, quem ficou na terra de Gileade? Ficou a meia tribo de Manassés, que já tinha uma tribo na terra de Canaã. Ficou a tribo de Ruben, que perdeu a primogenitura, mas mesmo assim ele recebeu uma possessão ainda que não na terra de Canaã. E a tribo de Gade, ou seja, que era a tropa guerreira. Isso era uma forma daquela tropa proteger as demais tribos ali daquele lado, uma vez que a região de Gileade ela era muito vulnerável. Não é à toa que futuramente ela vai ser uma das regiões que primeiro vão ser possuídas pelos outros povos, vão ser conquistadas pelos outros povos. Então talvez essa referência de Gade sendo tropa, sendo uma tribo guerreira, simbolizasse essa proteção para aquelas tribos que estavam fora, né, da terra de Canaã, né? Pode-se assim dizer. A tribo Azer significa feliz, a Issacar significa recompensa, Zebulon significa dádiva, né, ou presente, e José teve dois filhos, né, que são duas tribos, Efraim e Manassés. Efraim significa frutífero, e dali sairiam todas as descendências, ali sairiam as pessoas, ali sairiam a grande multidão que Apocalipse vai falar, faz referência à tribo de Efraim. A tribo de Manassés, que significa Deus me fez esquecer, fazendo uma referência daquilo que José passou, e quando ele tem o seu primeiro filho, seu filho primogênito, chamado Manassés, Deus o faz esquecer daquele tempo de tormenta que ele passou ali na terra com seus irmãos, quando seus irmãos tentaram matá-lo, quando seus irmãos venderam ele, Deus o fez esquecer disso, né? Transformando ele futuramente no governador ali, no grande homem no Egito. E, por último, o filho mais novo, Benjamim, que significa filho do meu sucesso, ou filho da minha mão direita, né? Quando Raquel está grávida de Benjamim, e ela sabe que ela vai morrer durante o parto, ela coloca o nome de Benoni, filho da minha tristeza, porque ela sabe que ela vai morrer ali, por ter escondido os terafins do seu pai Labão na sela do cavalo. E Jacó dá aquela sentença de quem tivesse com o terafim morreria, e ela sabendo que vai morrer, ela coloca o nome dele de Benoni. Só que Jacó fala, não, eu vou mudar o nome dele, coloca o nome dele de Benjamim, filho do meu sucesso ou filho da minha mão direita. Então, meus irmãos, esse foi um breve resumo, né, de todas as tribos, um pouco dos limites da Terra Prometida, dos rios, dos mares ali que envolvem ali e pertencem à Terra Prometida, só para que a gente tenha uma noção, né, a gente não exauriu tudo, não conseguiu entrar em detalhes mais aprofundados, mas conseguimos falar mais ou menos aí o que permeava ali a Terra Prometida. Então que Deus possa abençoar a vida de vocês e possa estar sobre a vida de cada um. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.